O programa A Gente em Destaque vai entrevistar hoje a secretária de Educação aqui de Jacareí, Maria Tereza Cirino. Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa gravação, obrigado por ter aceitado esse convite. Prazer é todo meu de estar aqui com a TV Câmara, com os nossos ouvintes, e a gente está aí para falar um pouquinho, né? A senhora nasceu em Campinas, né? Nasci em Campinas, a minha família é de Campinas, né? Somos em 4 irmãos, tem um irmão mais velho, minha irmã e eu e uma irmã gêmea. Somos em 4 em casa. E como é que foi a sua infância lá? Como é que era a Campinas dos anos 60? O que a senhora lembra da cidade? Ah, uma infância muito boa, né? A gente morava ali no Guanabara, que hoje é um bairro comercial total, mas antes não, era um bairro residencial, a rua de casa era rua de terra. Eu morava numa travessa ali da Avenida Brasil, e a gente chama, na verdade tinha como uma praça no meio, redonda, né? Ali no contorno, que a gente falava Balão da Brasil. Esse Balão da Brasil foi muito famoso em Campinas, porque tinham as turmas, né? A turma do balão, a turma do balão, né? Então, tinha algumas pessoas, Claudemir de Oliveira, tinha algumas pessoas, Regina Duarte, tinha um pessoal lá, que era todo de Campinas, que frequentava a turma do balão, que o meu irmão mais velho que frequentava, né? Então, tinha quermesse, né? Aquelas barraquinhas da igreja, a gente brincava nesse balão, era tudo isso. E lógico, ao longo dos anos, tudo isso foi modificando, né? Aquele bairro já virou um bairro totalmente comercial, o balão não existe mais, são grandes avenidas que passam ali, porque é um entroncamento também lá embaixo com a Barão de Itapura, onde tem o IAC, o Instituto Agronômico, e na quadra de cima tem o Instituto Presbiteriano, que virou o Mackenzie, né? A Faculdade Mackenzie. Então, hoje lá a gente olha, é outra coisa, mas era muito prazeroso. Quer dizer, nos anos 60, Campinas ainda não era a cidade grande que hoje a gente vê, né, com a Unicamp ali. Não, porque as famílias se conheciam, né? Eram interior, cidade do interior mesmo, né? Era uma cidade, ela tinha um pouco de especificidade já por conta do IAC, por conta de algumas coisas a nível estadual que processavam ali, mas era uma cidade mais, lógico, né? Nessa altura da vida, já faz tempo que isso aconteceu. E os seus pais, eles são também do ramo da educação? Não? Então, a minha mãe, ela fez magistério, ela é de uma turma de 10, a última, a que estudou, e aí foi professora, né? Minha mãe era de 1920, e em 1938 ela já estava dando aula, né? E o meu pai, depois de casado, ele já era técnico do IAC, do Instituto Agronômico, né, de Campinas. Aí ele foi fazer odontologia na PUC em Campinas, aí ele foi para a área da odontologia, né? Mas minha mãe é professora, aposentou como... Aliás, ela foi minha professora na primeira série, e na terceira série era difícil ser filha de professor, viu? Quando você é filho de professor, nossa, daí o negócio, a gente tem que estar muito na linha, mais na linha do que qualquer outro. Porque às vezes você pensa, ela vai ser protegida porque é filha da professora. Acha isso, mas não tinha nada de proteção, muito pelo contrário, não tinha nada de proteção. E aí, como é que foi a educação que seus pais deram para vocês? Era educação rígida, de cobrar nota na escola? Como é que era? Assim, a gente sempre teve muitos livros em casa, né? Sempre via minha mãe muito com essa coisa de preparar as aulas. Então, nós, os 4 filhos, a gente já tinha, por princípio, a importância de estudar, né? Então, no meu caso, eu não precisava cobrar muito, não. Porque eu era muito estudiosa, estudava bastante, né? A Ângela, o mais velho que deu um pouquinho de trabalho, mas depois engatou, né? E a minha irmã gêmea, que na verdade, ela gostava mais da área artística, desde menina, né? Então, as festas da escola, a gente chama ela de Dadá Cirino, né? Nas festas da escola ela cantava, ela dançava, e eu declamava, eu fazia as leituras, era um outro estilo, né? Mas a gente sempre foi muito envolvido com essa questão educacional por desejo, né? Por desejo, por paixão mesmo. A senhora e a sua irmã gêmea não são idênticas, né? Não. Nós somos gêmeas fraternas, cada um de um óvulo, né? Parece que nós nos parecemos como irmãs, né?
mas não somos idênticas, não. Porque não deu para fazer aquelas brincadeiras de criança, né? Que uma pronta, a outra leva. Não, sem chance, sabe? Meio sem chance. E muito pelo contrário, tinha uma coisa meio assim. Como eu era a filha mais... Bom, pelo menos era o lugar que me colocavam e eu assumia, né? A filha mais comportada, a filha mais estudiosa, a filha mais assim. Então eu era que tomava conta da minha irmã, que eu aprontava mais, subia no muro, andava, aprontava e ficava tomando conta dela, né? Essa da área artística é sempre assim, né? Mais ou menos isso, porque é mais fleumática. Agora, você sabe que é interessante isso, porque eu me lembro muito naquela época que existia um termo que as pessoas usavam, é uma criança hipercinética, uma criança agitada, uma criança que não para, uma criança não sei o que tem dificuldade de concentração, né? Talvez a hiperatividade mesmo, mas eles chamavam na época de hipercinética. A gente fala, nossa, que nome bonito esse negócio aí, né? Mas em 96... foi a primeira vez que eu tomei contato com uma revista Veja, saiu sobre as inteligências múltiplas. E quando sai a teoria das inteligências múltiplas, essa teoria veio salvar todas as crianças que não necessariamente eram aquelas as que davam para a educação, as que levavam jeito, né? Porque só era considerado bom aluno quem ia bem em português e matemática. Como eu ia muito bem em todas, não só português, mas aliás no esportes também, que eu fui muito esportista, eu era considerada ótima aluna. Mas quem tinha inteligência musical, inteligência verbal, interpessoal, era mais comunicativa, mas lá, era considerada que não gostava de estudar, né? Mas as inteligências múltiplas vieram salvar os jogadores de futebol, os músicos, os artistas, os arquitetos, os poetas, veio salvar todo mundo. Porque sempre é assim, as pessoas, no caso da senhora, facilidade com todas as disciplinas, ia bem no esporte também, e às vezes as pessoas até desconfiam, né? Como é que ela vai bem em tanta coisa assim, né? Tem facilidade para isso... Não se dedica tantas horas e vai bem na prova. Acontecia muito isso também, né? Acontecia. Na verdade, eu tinha uma facilidade, né, neurológica, talvez. A gente que estuda bastante essa questão, inclusive, da neurociência, o que significa isso em termos de aprendizagem, a gente vê que existe cada pessoa tem a sua rota neurológica de pensar coisas e de achar soluções, porque quando tem a sinapse liga os neurônios, é a forma com que você levanta as estratégias de soluções. E eu tinha uma facilidade muito grande nesse sentido. Eu estudava assim um pouco, não vou dizer que não estudava, mas era um estudo, eu tinha uma organização de estudo, e essa organização me facilitava muito a vida para as coisas. Como eu sempre fui, além de estudar, eu tocava na fanfarra do colégio, estudei no Culto à Ciência em Campinas, entrei direto, no exame de admissão que você presta já entra direto, né? Aí eu participava da fanfarra, eu participava da equipe de atletismo, eu fazia revezamento e peso, eu era ótimo em peso, ganhava todas as medalhas. Por conta disso eu era da seleção de vôlei, porque eu era cortadora oficial, porque o peso me dava, a musculatura, né, essa condição. Acho que até por conta disso a gente tem uma organização até física um pouco mais nessa altura da vida, né, mais ou menos. E eu participava do Grêmio também. Toda a parte de jornal do Grêmio, informativo do Grêmio, eu que juntava as matérias, escrevia à mão, sabe? E aí punha lá para rodar no mimeógrafo, para fazer o jornalzinho do Grêmio. Então eu participava de tudo que tinha na escola. Eu fiz curso de datilografia na escola, curso de taquigrafia na escola, não saía da biblioteca. Então todas essas coisas que a escola propiciava, né? Eu sempre participei muito, com muito prazer. Assim. Enquanto isso, a sua irmã ia para... Ela ia dançando, teatro. Eu fiz matemática na Unicamp, né? Minha primeira formação foi matemática e física pela Unicamp. Enquanto eu fui para essa área, aí ela foi para a área de artes cênicas, educação artística, artes cênicas e música na PUC de Campinas, né? Então a gente seguiu... Quer dizer, esse ramo da educação, a senhora já decidiu desde cedo que queria ir? Desde cedo. Já sabia que queria, né? Eu tinha uns 7, 8 anos de idade, assim, eu tinha certeza que eu queria ser professora de matemática. Depois, quando eu fui para o esportes, eu ficava assim, entre matemática e educação física.
porque eu gostava das duas coisas, muito. Mas desde muito cedo. E outra coisa também, eu me lembro quando eu fui, naquela época era ginásio, você não tinha nem nascido, né? Mas era o ginásio, né? Quando eu fui para o ginásio, com 12 anos de idade, eu já dava aula particular para as crianças de 8, 9 anos de idade, 10 anos de idade. Então, desde muito cedo eu já dava aula particular, sabe? Já organizava coisas, metodologias para dar aula com materiais concretos e ficava atrás disso. Então, eu tinha uma decisão que eu queria ir para a área da educação. Os professores que a senhora teve na escola, na infância, foram bons? Ah, foram. Que influenciaram totalmente sua cabeça nesse sentido. A escola sempre foi um ambiente muito prazeroso de tudo, porque quando você vê alguém fazendo essas conexões e elaborando os resultados, para mim era muito prazeroso conquistar isso, né? E ter a possibilidade de ser um professor, um mediador para que alguém fizesse isso também, ainda mais matemática, que era uma matéria que todo mundo odiava, né? E aí fazia de um jeito muito prático que as pessoas viam, para que eu uso isso na prática, né? Então não era o desejo muito do meu pai, assim. Que a senhora fosse para a educação? Não eu, ele falava assim para os 4 filhos, olha, pelo menos um vai fazer odontologia. Quem fizer odontologia, eu dou um consultório pronto, montado. E todo mundo olhava e falava, não, nós não vamos fazer odontologia. Eu falava, nem pensar que eu vou atrás de odontologia. Não. Quer dizer, dos 4 irmãos, a senhora foi para a educação, a sua irmã para a área artística e os outros 2 foram... O mais velho foi para a área da educação também, na área de física, e depois ele foi para a área da psicanálise. Já há 20 anos que ele está na área da psicanálise. E a minha outra irmã foi para a área de desenho técnico industrial. Ela ficou a vida inteira como aluna, depois como professora titular, coordenadora de artes visuais da PUC, e até aposentou lá, na PUC de Campinas, nessa área mais matemática do desenho, né? A senhora começa a trabalhar com a educação, então, ainda em Campinas? Em Campinas. Quando eu terminei a faculdade, eu estava no 4º ano da Unicamp. Na época, o Maluf era o governador e ele abriu a possibilidade de concurso público para provimento de cargo para alunos de 4º ano da faculdade. Eu ainda estava no 4º ano da faculdade e prestei o concurso. Prestei o concurso e passei. Aí passei e eu não esqueço que assim, a gente tinha... Eu tinha uma semana para ter o meu diploma com carimbo do MEC, com tudo, para entregar no dia 15 de dezembro. E a minha colação de grau foi no dia 7 de dezembro. E o Biratã D'Ambrosio, que foi um meu mentor, ele ainda é vivo, é uma paixão na área de matemática, da etnomatemática, é um papa nessa área a nível de Brasil. Eu trabalhei com ele durante 3 anos em educação matemática, vários projetos na área de educação matemática. E na época ele me convidou, inclusive, para ir para Buenos Aires, ele ia me indicar para fazer mestrado na área de educação matemática. E aí eu agradeci, mas eu falei que tinha 2 motivos que eu não ia. Eu já havia me casado, eu me casei na primeira vez quando eu estava no final do 2º ano da faculdade. E segundo, que eu já tinha passado no concurso do Estado, que era outra coisa extremamente importante na época. Eu sei que em uma semana, até o diploma levar na casa do calígrafo para ele escrever, até que eu consegui na véspera falar com o reitor, que era o Dr. Plínio Vaz na época, e ele garantiu que o setor do MEC na Unicamp carimbasse que eu tivesse os documentos às 10 horas da manhã da sexta-feira, e eu tinha que entregar até às 15 horas. Então foi uma luta, mas daí eu já ingressei como efetivo, já saí da faculdade, já fui pro... Então... Já tava escrito nas estrelas. Eu adoro, quer saber? Tá tudo certo pra mim. Pra gente encerrar então esse primeiro bloco, a sua família é uma família de Campinas, e lá era o quê? Eles eram Ponte Preta ou Guarani? Então, meu pai não era muito chegado em futebol, nada disso. Em casa a gente não tinha muito essa coisa de falar de futebol. Eu, na verdade... Eu gostava da Ponte por causa da macaca, né? E tinha uma versão em Campinas que o Guarani era o time dos mais abastados economicamente. E a gente que era mais classe média, mais lutadora, já tinha um olhar mais para macaca, entendeu? Então, na verdade, eu era macaca.
É que Campinas a rivalidade é, nossa senhora. Hoje a Ponte ainda está em cena, o Guarani já está meio apagado, o negócio está meio feio lá. Mas anos 70, 80 era... Era. Foram times grandes e teve... Aliás, o meu primeiro filho, quando nasceu, foi um jogo... foi num domingo, foi um jogo do Corinthians com a Ponte, que eu estava assistindo... Quando teve aquela questão do Rui Rei... Ah, no 77. Não, foi 80 isso. 80, o Rui Rei deixou... O povo fala que ele deixou o Corinthians ganhar. Bom, enfim, isso virou uma polêmica. E foi nesse dia que eu estava assistindo o jogo, foi quando estourou a bolsa, eu fui para o hospital e às 11 horas da noite nasceu o Fábio. Em 1980 nasceu o primeiro, em 81 nasceu o segundo, o Gustavo. Tá certo, a gente vai fazer então um rápido intervalo. Gente, destaque, volta daqui a pouco. Até já.